Bianca, coordenadora da Mesa Aberta. O que é a Mesa Aberta? Uma experiência gastronômica onde a gente interage e aprende com chefes e com vocês. A gente está essa semana com a incrível Aline Galli, uma experiência deliciosa onde a gente está aprendendo sobre levain e pães artesanais. A gente recebeu centenas de perguntas, a gente tentou compilar o máximo delas em perguntas similares para a gente não repetir. Se a sua pergunta não apareceu aqui, não se preocupa, a gente vai ter tudo isso no e-book, no site. Vamos responder tudo para vocês. Vocês podem ver pelo clima aqui o friozinho que tá, a gente tá tomando um chazinho, então entra nesse clima aqui com a gente. A gente queria começar falando que a live de hoje é sobre pães, e pães são experiências únicas, eles dependem do fermento, do ambiente onde ele está sendo feito, da temperatura, do jeito que você sova. Cada pão é único e essa é a mágica, é a magia da panificação. Então cada pergunta não tem uma resposta exata, tudo depende de várias interpretações e execuções durante o processo. Então a gente vai tentar responder, claro, dependendo de cada assunto específico. Aline, a primeira pergunta que a gente tem é como fazer um levain? Bom, o levain a gente inicia com uma mistura de farinha e água, 50 gramas de farinha, 50 gramas de água. Você pode usar somente farinha branca, ou farinha branca com integral, ou farinha branca com centeio, somente centeio. Então a gente vai misturar isso, né, farinha com água, vai colocar num recipiente coberto com papel toalha e vai deixar num cantinho, num armário, né, um lugar que não seja tão frio. No dia seguinte, a gente vai pegar 50 gramas dessa mistura, vai acrescentar mais 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. E vamos repetindo esse processo por no mínimo 10 dias. Quando o levain estiver dobrando de volume em no máximo 6 horas, por várias vezes seguidas, né? Não adianta dobrar só uma vez de volume e na vez seguinte ele já não dobrar em tão pouco tempo. Então, quando acontecer isso, vocês vão observando que a fermentação dele vai ficar diferente, ele vai formar uma teia também. Quando a gente mexe nele, ele forma uma teia. Então, são os sinais que a gente sabe que o levain já pode ser usado no pão. Mas, quanto mais alimentarmos ele, mais forte ele vai ficando. Com quanto tempo o levain fica bom para fazer o pão? Como eu falei agora, né? No mínimo 10 dias, mas quanto mais ele for alimentado, melhor. Conta pra gente do seu levain, quanto tempo ele tem? Meu levain tem 2 anos, eu criei ele em maio, eu comecei no dia 1º de maio de 2017. Vai fazer aniversário agora no mês de maio. Quanto de levain você deve usar? Essa é uma pergunta bem... Isso também depende da temperatura que tá na tua casa. Em dias mais frios, pode usar mais fermento. Em dias mais quentes, usa menos fermento. Em massas com farinhas integrais, usar menos fermento também, porque vai ocorrer uma fermentação mais rápida. Massas hidratadas também fermentam mais rápido. Então isso tudo depende. Se tu quiser uma fermentação mais longa, usa menos levain na tua receita. Não tem assim uma quantidade, tipo, tal quantidade é exata. Não, tem que ir vendo, né, conforme o teu levain também. Se ele for muito forte, ele vai fermentar a tua massa mais rápido. Você alimenta 1 para 1 para 1? Não. O que é 1 para 1 para 1? 1 para 1 para 1 é a proporção que a gente chama 1-1, que é uma porção, uma quantidade de farinha, uma de água e uma de levain. Mas eu uso 1, 2, 3, que é uma parte de levain, 2 de água e 3 de farinha. Daí isso, as quantidades que você vai usar vai dependendo de quanto que tu precisa para essa quantidade, quanta quantidade de levain que tu precisa, né? Posso utilizar qualquer farinha para alimentar o levain, desde que seja orgânica? Na verdade, você pode usar qualquer farinha no levain. Eu uso farinhas comuns de supermercado. Mas daí tem vezes que eu quero um levain com um sabor diferente, com aromas diferentes, aí eu uso uma farinha integral, uso uma farinha de centeio, mas não precisa ser orgânica. Desde que o teu fermento se mantenha sempre ativo, né, que eu te dê bons resultados, tu pode usar qual farinha que estiver ao teu alcance, né? Fiz com farinha normal e ia bem, no 3º dia deu bolor. O bolor geralmente é porque ocorreu uma contaminação cruzada. Talvez algo que estava no ar ou no recipiente onde você colocou, até na farinha também, dependendo do armazenamento dessa farinha, que às vezes a gente compra e não sabe onde ela estava armazenada. Então tudo isso influencia também resquícios de sabão, detergente, né? Às vezes tu usou um pote ali também que tinha algum restinho, alguma coisa de algum alimento, né? Que sobrou ali, né? Lavou e acabou ficando.
Mas se tu usar ele, né, faz o fermento, coloca no ambiente ali mais fechadinho, melhor até onde não tenha nada que possa contaminar, um armário de pratos, né, ou de panelas, que não tenha nada de alimentos que possam contaminar o teu levain, vai dar certinho. E como que você faz? Você fecha ele? Como você faz a vedação quando você termina de alimentar e desenvolver? Ah, sim. Quando eu tô criando o levain, eu uso um papel toalha e prendo com elástico. Depois que ele já estiver, tipo, uns 10 dias, aí eu começo a usar tampa, né? Eu uso o vidro fechado, só que tem que cuidar porque já houve pessoas que comentaram que o vidro estourou por causa da pressão. Então, tem que cuidar. Aí pode usar também pote plástico, né? Agora eu tenho usado bastante um pote plástico, eu comprei só para fermentar o levain. E não corre esse risco de contaminar com algo, né, que tinha nesse recipiente. E pode usar plástico filme, pode usar também eu até tô usando agora também, uma tampinha que ela é tipo silicone, que daí ela se estica, né? Ótima. E ela consegue fechar bem o teu vidro. E ela consegue comportar pressão Isso, também. também dela vai inflar. A água que cria em cima do levain é normal? Essa é uma pergunta bem recorrente. Isso daí, muitas pessoas dizem, Aline, eu tava fazendo meu levain e criou uma água escura, ele morreu. Ou então digo, eu tava fazendo meu levain em tal dia, ele morreu. Aí eu pergunto, criou uma água escura? Sim, eu disse, não, ele não morreu, ele só tava com fome. Então, assim, se criar uma água escura, só descarta ela, tira fora e continua alimentando, que vai... E nas próximas alimentações, colocar mais farinha ou então menos água, deixar uma consistência mais firme, né? Que aí vai ficar mais difícil de criar essa água também. E né? essa água escura, ela tem um cheiro específico? Geralmente é um cheiro bem de acetona, assim. Não é um cheiro de estragado, é só um cheiro forte. É um cheiro alcoólico, né? Pela fermentação. Então toda a acidez tá ali naquela água. Então se ela tá fermentando é porque tá bom, né? Isso, não morreu, ele só tá com fome mesmo. Acho que você já comentou um pouquinho, mas quando temos que hidratar 100% o levain, como fazer? Como fazer, como eu expliquei antes, tu vai usar a mesma quantidade de farinha e de água. E isso também é bem particular. Tem pessoas que gostam de trabalhar com levain com 100% de hidratação, outras não gostam. Eu até, assim, eu fico neutra, né? Não é que, não gosto, mas também não é o meu preferido. Mas tem dias que eu quero fazer algo diferente, daí eu faço depende da minha vontade também. Tem dias que eu, vou fazer um mais hidratado e faço. Mas não tem, tipo, uma regra, tem que ser um levain hidratado com 100%. Isso é bem, bem particular de cada pessoa. Ótimo. Qual farinha que vocês estão usando para reativar o fermento? Que a gente fez a reativação na live ontem. Nós estamos usando a Anaconda Premium, mas poderia usar qualquer outra farinha também. Tá. E perguntaram se a água deve ser filtrada. Assim, a gente aconselha a usar uma água boa. Água que tu bebe, né? Em casa eu uso água fervida, porque eu tenho água que eu recebo da abastecedora, então ela tem cloro, aí eu fervo. Mas tu pode usar uma água filtrada, pode usar água mineral, desde que não tenha muitos produtos, né, que vão interferir na tua colônia. Quanto menos aditivos, melhor. A mesma água que tu tomar, tu pode usar no levain, não tem nenhuma regra quanto a isso. Agora, a temperatura da água, isso faz diferença? Sim. Quando tá um dia mais frio, tu pode usar uma água mais morna. Em casa, eu deixo o meu levain dentro da geladeira, ele sai gelado e eu alimento ele com água a 45 graus. Dizem, né, os livros que o máximo de água que ele aguenta, né, a temperatura é 45 graus, então eu alimento a 45 graus. Se eu deixar ele em temperatura ambiente, aí eu deixo uma água em torno de 35, 38. Em dias que estão mais quentes ou então que tu sair de casa e eu quero retardar um pouco essa fermentação do levain, pode usar água até um pouquinho geladinha, que daí isso também vai retardar, né, a fermentação dele. Entendi. Ou por exemplo, eu refresquei à noite e vou usar só pela manhã, usa uma água um pouquinho mais geladinha também. Pra durar essas 8 horas. Que daí ele aguenta mais. Que quanto mais quente a água que tu for usar, mais rápido vai fermentar, né? Porque é o ambiente que ele gosta, né? Ele gosta de um calorzinho, Por isso que ele sempre fica na geladeira quando você quer. Pra ele ficar adormecido, assim, né? Um pouco. Com o levain pronto, guardado em geladeira, alimentado 1 ou 2 vezes por semana, se quiser fazer o pão, como devo proceder? Eu tenho que ativá-lo na véspera? Isso daí. Em casa, como eu também, fica uma hora na geladeira. Então eu faço sempre assim, à noite eu alimento ele uma vez, pela manhã, né, ele vai ficar fermentando durante a noite, pela manhã eu alimento novamente, aí lá pelo meio-dia, mais ou menos, eu começo a fazer o pão.
Não precisa ser aquela coisa, ele dobrou de volume, eu sou obrigada a refrescar de novo. Não tem essa obrigação. Na verdade, a gente não tem nenhuma obrigação no negócio dos pães. É tudo uma questão de tu fazer, testar e ver o que dá melhor pra ti. E essa, eu achei interessante que ela fala que ela alimenta o levain uma, 2 vezes por semana. Isso é importante quando ele ainda está em desenvolvimento, quando ele ainda... Por quanto tempo, mais ou menos, deve-se fazer isso? O ideal, mesmo que teu fermento já tenha algum tempo, que nem o meu, é no mínimo 1 vez por semana alimentá-lo, para que ele mantenha, né, as características dele e se mantenha forte também. Porque se tu deixar ele lá na geladeira, ele vai comer tudo, né, o que tinha ali, vai ficar com fome e ele vai se enfraquecendo. Então, no mínimo 1 vez por semana alimentar, mesmo que não vá usar o pão, usar o levain. Para secar, essa é uma pergunta bacana, para a gente secar o levain, tem que alimentar como se fosse usar no pão, esperar que ele fique bem ativo? Qual é o processo para secar o levain e utilizá-lo? Tu pode alimentar antes, se tu quiser, por exemplo, eu tenho só uma quantidade pequena e quero desidratar um monte. Alimenta ele para ter a quantidade que você precisa. Ou, por exemplo, eu tenho lá na geladeira um levain que ele já está estável, sempre falando assim, quando ele já está estável. Se for um levain mais fraco, é melhor alimentar algumas vezes para depois desidratar. Mas se já for um levain estável, quando que nem o meu, que já tem mais tempo de vida, aí tu pode tirar da geladeira mesmo, espalha ele sobre um plástico filme e deixa ele secar e pode guardar. E dura muito tempo isso dali, não tem uma data assim, no máximo 1 ano, 2 anos, não tem. Tem que ir testando. E como eu nunca fiz, né, de deixar mais tempo, eu não sei dizer o quanto ele aguenta. Isso é tudo questão de testar, sempre testar. Se vocês tiverem um levain aí desidratado há muito tempo, falem pra gente saber. Bom, quando o fermento está desidratado, sempre será necessário usar mais água do que quando a gente alimenta o levain fresco? Sim, porque como ele está desidratado, ele está em forma sólida e é um pozinho. Então tu vai ter que hidratá-lo primeiro, né, para ele ficar uma pastinha. Depois tu vai alimentá-lo, para daí precisa de algumas alimentações também para ele voltar. Isso também é bastante importante da gente falar. Porque quando desidrata o levain, ele tá ali, adormeceu, né? Tá parado. Tá bem então fraco. não tá em atividade, né? Então tu vai ter que dar comida para ele voltando. Geralmente é uns 2, 3, 4 dias, tudo depende da temperatura, né? Depende da qualidade daquele teu fermento também, como ele estava. Da farinha que tu tá usando também. Do ambiente ambiente também. Depois que o levain é desidratado e colocado em um vidro, precisa guardar ele na geladeira? Pode pôr na geladeira ou deixar dentro do armário. Mas se tu mora numa cidade que tem muita umidade, mantém na geladeira. Que nem eu moro num lugar que não tem umidade. Então eu deixo o meu no armário mesmo. E outra opção também é congelar. Eu até tenho uma porção do meu congelado, só que eu ainda não reativei. Mas eu já vi muitas pessoas no grupo Levain falando que fizeram já, né? Descongelaram ele. Deixa ele na geladeira ali, deixa ele voltar, né, ficar no estado de pastinha, depois vai alimentando novamente. Eu nunca testei, então não sei, não posso afirmar, né, mas já vi muitas pessoas dizendo que fizeram e deu certo. Mais uma vez, se você tem uma dica dessas, conta Compartilha. pra gente. Bom, a pessoa falou que faz um pão com fermento natural, cresce, fica super gostoso, mas não tem aqueles alvéolos, aquelas bolhas grandes depois que assa. O que você dá de dica? Olha, alvéolos e pestana são duas coisas, assim, são as coisas que eu mais recebo perguntas. As pessoas, Eline, eu faço isso, faço aquilo, não tem. Eu queria uma pestana, meu sonho é uma pestana. É a loucura, é o fetiche todo padeiro, né? Padeiro artesanal que eu falo, porque, igual muitos comentam, antigamente nem sabiam que era alvéolos. Em muitas padarias as pessoas não querem saber de alvéolos, é só a gente mesmo que faz. Porque eu acho, assim, ó, que é um dos dos maiores desafios da gente. E eu sei por mim, porque no início eu não conseguia também, até eu dizia, eu não gosto de pão furado. Eu dizia, mas sabe por que eu dizia? Porque eu não conseguia, eu não sabia trabalhar, não sabia como chegar naquilo dali. Então eu, tentava me enganar, né, dizendo, eu não gosto. Mas assim, ó, quando tu faz um pão e fica com alvéolos, é muito lindo. Não é porque aquela coisa não tem que ter alvéolos, mas assim, é muito gratificante tu ver que tu aprendeu a trabalhar com a massa. E alvéolos é uma coisa assim, que é o trabalhar com a massa, é tu saber a fermentação correta, hidratação conta também, o tipo de farinha conta demais, uma farinha boa, uma farinha forte vai te dar mais alvéolos.
A manipulação, né, que eu falei, sempre ser delicado com a massa, não pode chegar ali e começar a apertar. Seja delicado com a massa, trata ela como se fosse um bebezinho, né? E o forno também, né? Porque assim, quando o pão entra no forno, até pela pestana também, ele entrou no forno, ele tem que ter tipo uma explosão, pra dele rasgar mesmo. E a pestana depende da tua modelagem, se tu vai fazer uma modelagem correta, que ela tem que ter um pouquinho de tensão, pra quando tu fizer o corte, a massa vai abrir, porque vai ficar como se fica aquelas duas forças contrárias ali, né? Uma puxando para um lado e outra para o outro. Então tu faz um corte meio inclinado com uma lâmina afiada também. Uma massa fria, pra mim, eu gosto de trabalhar com a massa fria, colocar direto no forno quente, que daí dá também aquele choque térmico. Tem pessoas que dizem que não influencia, mas pra mim dá diferença. Então todas essas coisas é muito particular de cada um. Algumas pessoas vão fazer de um jeito e vão ter um resultado, eu vou fazer de outro, então é tudo muito de testar. Mas assim, ó, no início é meio complicado. Eu também não tinha pestanas e alvéolos no início. Vamos só explicar o que é uma pestana para quem não entende o que é uma pestana. E um alvéolo, né? A pestana é aquela orelha. Algumas pessoas até chamam de orelha, que tu vai cortar o pão e ela vai levantar uma orelha. Fica até um chapéu, um boné, parece uma pestana. E os alvéolos são aqueles buracos, só que tem que ver também que tem pessoas que confundem aquelas bolhas, às vezes até na modelagem, tu vai fazer uma modelagem e faz uma modelagem errada, ou pega a farinha, daí fica aquela massa separada, né, com a farinha seca, daí fica um furo aqui e a massa toda mais pesada, outro furo aqui. Isso não são alvéolos. Alvéolos é quando a tua massa tá toda ela parelha, tu vê que não necessariamente vai ter todos os buracos grandes, mas tu vê que houve uma fermentação boa, aquela massa tá leve. Então tem uma harmonia. Tu vê assim que, sabe, tá tudo casando certinho e a tua massa tá leve, então tu vê que aquilo dali são os alvéolos mesmo. A massa leve é uma das principais características, né? Do pão de fermentação natural, é o que a gente sempre busca, né? Bom, tava falando aqui da pestana, vamos pular essa. Paliativos para vapor nos primeiros 20 minutos para quem não tem panela. Então só explica para que precisa da panela e para quem não tem a panela como faz. A panela, ela vai simular como se fosse um forno de lastro. Então que o calor vem de baixo e vai ter o vapor, que o vapor é onde a tua massa vai ficar com aquela umidade por cima e ela vai poder se expandir totalmente, né? Um limite dela. Então se não tem vapor, tu colocou o teu pão no forno, logo o calor, né, vai fazer com que a massa crie uma pele em cima, ela vai selar e o pão não vai expandir, porque faltou aquela umidade, né, para ele poder abrir mais. Então, quando não tem panela, tu pode usar uma assadeira comum mesmo. E se não tem panela de ferro, pode usar panela de alumínio, panela de inox, pode usar qualquer coisa, de vidro também. Isso aqui, o vidro eu acho meio perigoso de estourar, né? Eu tenho meio um pouco de receio com isso. Mas aí tu usa uma assadeira, coloca a tua massa na assadeira, pode fazer vapor usando uma forma com água quente. Pode usar até toalhas também, toalha e depois com água, só que sempre com bastante água para não pegar fogo nas toalhas. E outra coisa também que eu tô usando agora são pedras vulcânicas. Alguns também usam aquelas pedras de jardim, né, para fazer vapor, que aquilo vai fazer com que a água permaneça quente por mais tempo e muito vapor, entendeu? Então tu põe ali, deixa uns 20 minutos antes de colocar a massa, tu coloca aquilo ali para fazer vapor, que a hora que a massa entrar no forno, ela já vai ter bastante umidade. Então tua massa entrou ali, ela já vai umidificar. E daí depois disso tu deixa de 15 a 20 minutos com aquele vapor, retira e continua assando o teu pão. Entendi. Então coloca embaixo uma assadeira com água quente, 20 minutos ali na prateleira de cima, depois desses 20 minutos o seu pão, mais 15 minutos, depois tira com muito cuidado a assadeira com água quente para não se queimar e o pão até ele ficar pronto. Isso. Ótima dica essa. Algumas pessoas também borrifam água, né, com borrifador, pode usar também. Ah, legal. Ó, uma farinha força W220 necessita de mais hidratação? Só contextualiza o que é uma farinha força W220. As farinhas italianas, as italianas e outras também, elas vêm com esse W que significa a força da farinha. Quanto que ela vai ter de extensibilidade e de elasticidade. Então, aqui no Brasil a gente não tem esses dados, né? Só vem ali o mínimo, né, na tabela ali que tu não tem essas informações, mas W220 é baixo. Então, acima de 300 já é um W mais alto. Então, se 220 é um pouco baixo, então tem que fazer menos hidratação. Daí, quanto mais acima de 300, mais força vai ter essa farinha. Entendi.
É possível fazer algum cálculo que me permita saber a quantidade ideal de água para os tipos diferentes de farinha? Isso daí só testando. Não tem. Assim, o melhor é tu começar com 60%, que é o mínimo, né? Começou com 60, fez um pão, aí tu vê, até poderia pôr um pouco mais. E como que a gente vai saber se aguenta um pouco mais? Só testando e a tua prática também, a experiência que tu vai adquirindo com o tempo. Colocou ali, tu viu que ela ficou muito firme, começou a sovar na batedeira, ela logo já virou uma bola, tu sabe que tu pode colocar um pouquinho mais de água. Porque se tu começou a sovar e ela logo já vira uma bola, é sinal que ela aguenta um pouquinho mais. Se tu não quiser pôr mais água, não precisa, mas se tu quiser pôr um pouquinho mais de água, pode pôr. E aí no próximo pão tu aumenta mais 5% de água, põe 65%. No próximo tu vai com 70%. Aí tu vai testando, sempre no limite pra ver assim, a massa não pode virar uma meleca, que misturou farinha com a água, virou uma meleca e tu não dá conta, sabe? Porque a farinha ela tem um limite de absorção. Então não adianta tu querer usar 100% de hidratação numa farinha fraca, ela não vai dar conta de absorver aquilo. Tu não vai conseguir fazer, vai fazer no máximo uma panqueca, né? Que não vai sair um pão. Tá surgindo várias perguntas aqui na live. Eu gostaria de parar um pouquinho para a gente responder, porque os usuários estão ficando um pouco chateados de vocês não darem bola para as perguntas que estão aparecendo. É que elas estão já com o roteiro das mais de 200 perguntas que nós recebemos ao longo desses dias. Mas aqui uma pergunta para Bianca. Bianca, os vídeos da mesa ficarão acessíveis para quem não consegue acessar as lives? Os vídeos vão ficar acessíveis, sim. Aline, eles também querem saber que tipo de farinha você prefere. A minha preferida é a Le5 Stagione, não tô fazendo propaganda nem nada, mas assim, eu já testei várias farinhas, a Petra também é maravilhosa, e de farinhas nacionais eu uso a Rosa Branca. Muitas pessoas já sabem, até porque eu fui, acho que no Grupo Levan, eu fui uma das primeiras a compartilhar sobre a Rosa Branca, e depois disso todo mundo começou a usar. Então de farinha comum eu gosto muito da Rosa Branca, a Anaconda Premium também eu gosto bastante, tem a Bioorgânica também que eu gosto bastante. Então tem várias farinhas, né, nacionais nossas mesmo aqui, né, que são muito boas. Do Moinho Sony também as farinhas integrais de lá são ótimas. Isso é tão bom saber que a gente tem produtos aqui muito acessíveis bons e de ótima qualidade. Mais alguma pergunta? Tem várias. A farinha integral absorve mais água do que a farinha branca? Bem mais água. A farinha integral, a de trigo integral, centeio também absorve mais água. Então tu vai misturar ali, tu vê como que ficou a consistência. Se tu achar que tem que pôr mais água, coloca mais um pouquinho de água. E tem que cuidar também que a fermentação dela também é mais rápida, tá? Porque ela é uma farinha mais rica em nutrientes. E vocês já trabalharam com farinha da Dona Benta? Já trabalhei, já fiz pão. Ela dá pão, ela dá pão. Só que não é a minha preferida, mas olha, eu já usei todas as farinhas possíveis que eu encontrei no supermercado e todas elas eu tirei pão. Se você só tem acesso à Dona Benta, usa a Dona Benta, dá pra fazer pão. Super gostoso. E tem uma pergunta aqui que tá uma graça. Ela falou que ela tem dó de descartar o fermento todos os dias. Então ela pergunta se pode usar mais levain na receita do que o indicado. Então somos iguais, porque eu também tenho dó de descartar. Assim, ó, tu até pode usar mais levain, só que tem que cuidar que quanto mais fermento tu colocar, mais rápido tua massa vai fermentar. Isso então tem que ficar ligado com isso, né? Só alimentar 1, 2, 3. Posso colocar direto na geladeira ou devo deixar em temperatura ambiente? Para ele só alimentar sem usar, pode sim. Pode, alimentou, já põe na geladeira normal. Não precisa ficar esperando. E pão sem trigo e sem glúten? Como eu faria um levain assim? Tu pode fazer com farinha de arroz. Só que não, por enquanto não é minha praia. Eu preciso estudar mais sobre pães sem glúten. Mas pode fazer. Até no Grupo Levan tem pessoas que compartilham lá. Tem várias colegas do grupo que fazem pães ótimos sem glúten. Então entra no Grupo Levan para aprender. Tem gente dizendo que você adora fazer seus cursos e outras perguntando aonde que você dá cursos. Bom, eu dou cursos aqui em São Paulo, na Escola Sorvete. Até vai ter agora em maio, só que em uma semana já encerrou as inscrições, que lotaram as turmas. Eu dou em Porto Alegre também. No Rio Grande do Sul só dou em Porto Alegre, aqui em São Paulo, somente aqui na capital. No Rio de Janeiro também já fui uma vez, estão pedindo novamente, mas eu ainda tô vendo, porque é mais complicado pra mim. Então tem que ter muita gente atrás dos cursos. Mas logo também a gente vai ter uma novidade, que serão os cursos online também, pra poder pegar todo mundo que mora em todos os estados e em outros países também.
Bom, mais gente perguntando de farinha, acho que esse assunto nunca acaba. Aí tem uma pessoa perguntando se ela usar maçã para fazer o levain, fica bom? Algumas pessoas usam maçã, outras usam abacaxi. Dizem que ele acelera um pouco mais porque vai ter mais açúcar. Mas é aquela coisa, tem que testar. Eu acho mais prático usar só farinha e água. Não vejo a necessidade, né, de usar uma fruta, mas é aquela coisa. Se tu gosta, tem que testar. E Aline, eles querem saber aonde você fez o curso de croissant. Eu fiz na França Panificação e eu indico demais porque é maravilhoso. O professor é ótimo. Os produtos lá, olha, não esqueci até hoje de tão deliciosos que são. Muito bem. Acho que podemos seguir. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que é uma dica de como incluir o levain em substituição ao fermento biológico nas receitas que usam esse tipo de fermento. A gente debateu isso hoje bem. Assim, ó, é meio complicado quando tu não tem muita experiência pegar uma receita e já querer substituir de cara. Porque o fermento biológico, ele é apenas uma pequena quantidade sólida ali, né, que vai entrar como ingrediente sólido. O levain, ele já é líquido com sólido. Então, talvez tu vai ter que fazer algumas adaptações em relação à hidratação, quantidade de farinha. Os tempos de fermentações mudam totalmente, porque o fermento biológico, ele é muito rápido e o levain é bem mais lento. Mas não existe uma regra, 100 gramas de levain para 7 gramas de biológico. Não existe. Tu vai ter que testar. Começa com uma quantidade e depois aumenta. Principalmente porque o seu levain é completamente diferente de todos os outros levains. Então essa é a característica específica de cada um deles. Tem uma pergunta aqui da Rita dizendo que na hora de sovar ela sempre precisa muito mais farinha. E ela pergunta se isso é falta de técnica. É falta de técnica, Rita. Porque eu também no início, olha, eu sofri. Porque assim, a gente tende a ficar desesperada quando vê aquela meleca ali na bancada. Mas assim, ó, vai dar o ponto, só tem que continuar sovando. E tem que cuidar também com a temperatura onde tu tá sovando. Se estiver muito calor, usa uma água gelada, faz autólise em geladeira, para que a massa esteja numa temperatura um pouco mais baixa, porque ela vai esquentar durante a sova. Se a tua mão for muito quente, também isso vai influenciar. E assim, ó, se tu não consegue sovar uma mais hidratada, usa menos água. Usa menos água que vai ficar mais fácil de tu trabalhar com essa massa. Tem gente perguntando que farinha do Nordeste você recomenda, que eles não acham as marcas que você menciona aqui. Ai, que eu não sei dizer quais as farinhas que tem aí. Teriam que me dizer quais as que tem aí pra ver se eu já usei alguma delas. Vamos ver se eles respondem enquanto a gente tá na live. Porque eu não conheço nenhuma, não sei quais as farinhas que vocês têm aí. Vocês podem mandar que depois depois eu digo as respostas também, viu? Porque daí depois, porque eu não sei as farinhas que tem, mas daí se vocês disserem, Aline, aqui tem a farinha tal, eu vou dizer, eu já usei ela. Sim. Porque aqui em São Paulo eu usei muita farinha diferente, que igual no Rio Grande do Sul, tem algumas farinhas, aqui em São Paulo são outras, muda muito de estado, né? Não tem como... Com certeza. Tem uma pergunta importante, ela tá perguntando, Anitta, qual é a função das dobras? As dobras vão te ajudar a agregar ar na tua massa, acrescentar mais estrutura, né? Se tu faz uma massa que tu vê que ela tá esparramando, as dobras, que ela vai criando camadas de massa. Então aquilo dali vai deixando ela mais tensionada e também ajuda a nivelar a temperatura, porque por dentro a massa tá uma temperatura, por cima tá outra, por baixo outra. Então tu vai dobrando, ela vai ficando homogênea, né? Uma temperatura por toda ela igual. Aline, tem uma pessoa aqui perguntando se você já fez levain a partir de leite. Não, nunca fiz. Os meus, todos os que eu fiz, somente farinha e água. Muita gente pedindo pra você ir pro Rio de Janeiro. Tá bom, já chego aí. Como faz uma alimentação 100%? 100% de hidratação é aquela que a gente comentou antes, que é a mesma quantidade de farinha para água. Vai ficar com 100% de hidratação. Terminou? Lá terminou. Então vamos aqui. Queriam saber um site para comprar as culturas desidratadas. A gente já falou? É o Sourdough International, né? Só que o nome dele é meio complicado, mas essas informações a gente vai escrever vai estar escrito lá também. No e-book e no site, tá? O que você acha do levain desidratado da Puratos? Pode ser considerado natural? Eu uso sempre o meu levain, né? Nunca usei ele, então não posso, né, opinar muito sobre isso, porque é um assunto que eu não conheço, né? Nunca usei ele também, nunca, né, estudei muito a respeito disso. Então tem muitas opiniões, né, sobre esse assunto. Mas se vocês já usaram também, contem pra gente. Alguém até que trabalha na Puratos ou pessoas que entendem também sobre isso para compartilhar o que vocês acham disso, se é considerado ou não um fermento natural. Porque
isso daí é um assunto que sempre gera bastante discussões, até no grupo Levan, né? Que uma pessoa acha uma coisa, outra acha outra. Mas é super discussões saudáveis, né? Que a gente fala, não é briga de faca. E tem gente perguntando por que você alimenta o Levan mais de uma vez? Ele só alimenta uma e quer saber se isso tá errado. Não tá errado, desde que tu tenha bons resultados. Eu alimento 2 porque eu notei que o meu fica mais forte. Porque assim, as pessoas aconselham a alimentar 2 vezes antes de usar. E geralmente nessas 2 alimentações, entre elas há um descarte. Então eu adaptei uma forma, muitas pessoas fazem isso, eu não sou a criadora deste método, de alimentar uma vez, eu divido as quantidades, né, de farinha e água, alimento uma vez, dobrou de volume, alimento novamente com a outra metade dos ingredientes. Então ele fica muito mais ativo. Mas isso é questão de testar também. Se o teu dá certo só com uma, não vê necessidade de fazer 2, né, não precisa. Como que você vê que ele tá forte? Quais são as características específicas ali para saber que ele é forte? Um Levan forte é aquele que ele vai dobrar de volume em poucas horas, no máximo 6, dependendo da temperatura também, desde que esteja entre 24 e 28 graus. Porque se tu colocar numa temperatura de 10 graus, ele nunca vai fermentar, né, nesse pouco tempo, né? Então, ele vai te dar uma fermentação ali, dobrou de volume nesse tempo. Tu vai notar que conforme tu vai fazendo a massa, fazendo as dobras, a tua massa vai crescer, tu vê que realmente ele tá ativo. E o resultado final do pão, né, que vai ter um pão que cresceu bem, ficou leve. Tudo isso são características de um fermento forte. E tem gente perguntando se você usa açúcar no Levan. Não uso. Isso aí foi bom perguntar, porque o que acontece? Ele é bem sem vergonha, o Levan. Então, tu dá um pouquinho de açúcar pra ele, aí tá, deu na primeira, daí na segunda ele vai querer de novo. Aí tu dá de novo. Chega num tempo que ele não vai mais querer trabalhar sem açúcar, porque ele quer o docinho, né? Então, eu não aconselho a colocar nada além de farinha e água. Não precisa colocar outra coisa. Ok. Tem uma pessoa dizendo aqui que ela quer começar a fazer Levan do zero. E ela quer começar fazendo com farinha Anaconda. Essa farinha pode usar ela pura ou você acha que ela precisa entrar misturada com a integral? Eu falo por mim, acho melhor usar a branca e a integral junto. Mas tem pessoas que começam com a branca pura. O que pode acontecer é de demorar um pouquinho mais de tempo, porque a branca ela é mais pobre, né, em nutrientes do que a integral. Então eu sempre aconselho a começar com as 2. Mas pode ser a primeira mistura, só misturar as 2 e depois vai alimentando só com a branca também? Não, só depois que ele estiver pronto. Assim, enquanto tu tá criando ele, usa as 2. Depois que ele já estiver pronto, pode usar somente a branca. E eles estão perguntando se você já fez, para você aprender sobre Levan, cursos online, se você indica algum. Eu indico do Amo Pão Caseiro, que foi... Eu fiz ele, na verdade, foi no ano passado, mas eu já tinha experiência, né? Mas a gente sempre aprende mais, só que logo vocês vão ter o meu, né? Aí eu indico o meu, é lógico. Vai valer a pena, hein? É, tô preparando algo bem legal. E tem gente perguntando sobre a autólise. Fala um pouquinho sobre ela. Qual a importância da autólise? A autólise, ela vai te ajudar a dar mais extensibilidade na tua massa, mais sabor, a cor da crosta. E a sova também, porque quando tu mistura a farinha e a água, vai desenvolver ali, começar a desenvolver o glúten. Então tu vai ter um tempo menor de sova. Então faz um teste, faz uma massa sem autólise e outra com autólise. Vocês vão ver a diferença que dá. O sabor do pão também fica muito melhor. Como tem gente entrando agora de novo, acho que a gente já falou que é autólise, mas explicar um pouquinho o que é autólise. É isso que agora eu expliquei. A autólise, na verdade, é só a mistura da farinha. Desculpa, isso daí eu não. A autólise é a mistura da farinha com a água e um tempo de descanso. Sempre gera também discussões a respeito. A autólise com Levan é autólise com sal é autólise. Eu acho assim, ó. Aquilo que tu fizer e te der o mesmo resultado, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Eu considero autólise com Levan ou com sal. Mas o que tem que cuidar? Quando fizer uma autólise com o Levan, coloca na geladeira e deixa por no máximo 2 horas. Porque se tu misturar farinha, água e o Levan, deixar em temperatura ambiente, ele vai virar um levanzão. Aí já não é mais autólise. No início eu fazia muito autólise com Levan, porque eu sovava na máquina de pão, então pra mim aquilo facilitava muito. E os meus resultados fazendo autólise com Levan, fazendo com o sal ou somente farinha e água, são os mesmos. Eu não vi diferença.
E tem duas perguntas aqui parecidas, querendo saber se existe uma hidratação ideal para o levain, para cada tipo de pão. Se você recomenda que o 100% se use nesse, o 70% naquele, o 80% no outro. Isso aí acho que a gente falou no início, né? Mas talvez algumas pessoas estão entrando agora. Eu acho que é uma questão bem de gosto pessoal de cada um. Eu gosto de usar 1, 2, 3, que é um intermediário, não é nem firme nem líquido. Mas isso daí tu pode testar. Faz um pão usando um levain com 1, 2, 3, 1, 2, 2 ou 1, 4, 4, que seria um levain mais hidratado, e compara os resultados. Tem pessoas que dizem que ele mais hidratado dá mais alvéolos. Pra mim, eu nunca notei diferença. Então... Agora veio as farinhas do Nordeste, o nome. Aqui disseram 3. A fina, a sarandi e a Dona Benta. Você conhece a fina 3? Eu já usei. Eu acho ela uma farinha boa, assim. Não é aquela... Porque é uma farinha comum, né? Mas ela é tipo rosa branca. Entendi. As outras eu não conheço. Fina, Dona Benta e... daí a Dona Benta sarandi. Também. A sarandi eu não conheço. Mas daí a Dona Benta e essa fina são equivalentes, assim, no... Com quantos dias alimentando eu sei que o levain tá pronto para usar? No mínimo 10 dias. Desde que ele esteja dobrando de volume em no máximo 6 horas. Mas não é assim, dobrou de volume a primeira vez em 6 horas tá pronto. Não, ele tem que ter uma sequência ali, né? Vários dias dobrando de volume, nesse limite de tempo, aí tu vai ver que ele já tá mais forte. E tem gente também querendo saber se depois a gente vai demonstrar todas essas perguntas em algum lugar, terá um repositório, sim. Só para avisar quem tá ligado agora, todas as perguntas postadas no live, ou no inbox, ou no Tá na Mesa, todas serão respondidas e constarão do e-book quando a mesa fechar. Exatamente. Depois tem uma outra pergunta dizendo assim, no levain, posso misturar 2 tipos de farinha, centeio mais a integral ou integral mais a branca? Pode sim, pode testar, pode usar qualquer farinha no levain. Tem pessoas que alimentam até com a sêmola. A farinha forte precisa de uma hidratação específica? Precisa de mais hidratação, porque ela vai absorver mais água, ela tem a capacidade de absorver mais água. Então, consequentemente, tu vai fazer pães mais hidratados. Tem uma pessoa recomendando usar garapa de cana-de-açúcar no levain. Também já ouvi falar, mas nunca fiz. Tem gente agradecendo que você respondeu. Alguns querendo que responda. São muitas perguntas, a gente está tentando chegar a todas elas. O levain, sempre que tem que ser feito com farinha branca e farinha integral e mais água? Sim. Tu pode usar somente a branca também, ou somente farinha integral, ou somente centeio também. Na verdade, é a combinação de uma farinha e mais água, mas daí o tipo de farinha depende do que você preferir. E você faz autólise até no sovadinho? Não, no sovadinho eu não faço. Eu faço só no sourdough, no sovadinho não. Explica o que é sovadinho pra quem não sabe. O sovadinho é um pão, na verdade é um pão de leite. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de pão sovado, os grandes, né? A gente sabe que todos os pães são sovados, né? Claro, agora tem os sem sova. Mas o pão sovado é aquele pão de leite. Então eu criei uma receita que eu fiz eles mini, né? Um pãozinho tipo um pão de hot dog. E aí eu coloquei o nome de sovadinho. Só que essa receita tá por todo canto, tá todo mundo fazendo. E fica realmente muito gostoso. Mas no sovadinho eu não faço autólise. Nos pães com dupla fermentação, como lidar com a autólise? Dupla fermentação ou dupla hidratação? Dupla fermentação, ele perguntou. Luiz. Dupla fermentação só se tu faz, né, que na verdade todos têm, que é uma primeira fermentação, que tu vai contar a partir do momento que tu adiciona o levain até antes da pré-modelagem, se houver, ou antes da modelagem. E a segunda é a que tu vai deixar no baneton, né? Mas daí isso daí eu não consegui entender o que... Seria até bom perguntar de outra forma que a gente consiga entender o que ele quer saber, né, sobre isso. Manda pra gente que a gente vai te responder. E quanto tempo você recomenda de autólise? Eu gosto de fazer 12 horas. Claro, não tem um tempo certo, assim. Mas às vezes, dependendo do dia, eu faço 2 horas. Dependendo, eu faço 30 minutos. Mas eu gosto de autólise mais longa. Então, geralmente, eu faço 12. À noite, quando eu refresco o meu levain, já deixo em autólise. E aí, vou usar no outro dia. Tem gente querendo saber como entra no grupo levain. Explica um pouquinho para o usuário. O grupo levain, escrevam levain mesmo lá na lupa do Facebook. E aí vai aparecer uma foto que eu estou na capa, né, do grupo. E ele é um grupo, assim, ó, que até foi criado pela Paula. E depois ela me chamou para ajudar. Onde todas as pessoas compartilham ali as suas alegrias, as suas frustrações.
e todos se ajudam muito, sabe? É muito legal, parece uma família mesmo. Então, peçam para entrar lá que a gente aceita todo mundo. Não é um grupo meu, né, de alunos nem nada. É para todo mundo. Qualquer um pode entrar. Tem uma pessoa dizendo que ela tem uma forma daquela Nordic Ware, que é uma marca americana muito famosa para bolos. E ela falou que a forma é muito pesada e tem um formato de castelo. Ela quer saber se isso funciona para assar um pão. Até funciona, né? Mas como eu nunca usei, mas dá para assar sim. Tem gente com dúvida sobre o método de refrescar. O que ela faz? O que você recomenda? O que é refrescar o levain? Refrescar é o mesmo que alimentar. O que seria isso? É quando tu vai colocar a farinha e água no teu fermento antes de ele fermentar. É quando tu tá dando uma comida para ele, para depois ele fermentar. Aí também depende do que vocês querem saber em relação a isso, né? O refrescar tem muitas coisas relacionadas a isso. Você pode refrescar quando ele estava dormindo, você pode refrescar depende quando do que vocês criando. querem saber, né? Pode até perguntar, que depois a gente responde ela bem certinho, né? Com certeza. E tem gente dizendo que o sovadinho já dominou o mundo. Isso é verdade. Tá por todo mundo. É possível recuperar uma massa que passou do ponto de fermentação? Essa pergunta é boa. Tem gente, né, que até uma vez eu fiz num curso e foi aqui em São Paulo. Eu levei uma massa para aula, só que eu esqueci da massa, nunca mais lembrei. E aí, quando eu tava terminando o curso, o rapaz veio e disse: Aline, tem isso daqui. Só que quando eu olhei, tava gigante aquilo. E em BH também uma vez aconteceu. E o que eu fiz? Eu tirei dali do Baneton, remodelei, esperei mais um tempinho e coloquei para assar. Vai ficar um pão igual um pão fermentado corretamente? Provavelmente não, mas dá para comer e fica gostoso. Mas só remodelar você já consegue recuperar essa consistência. Ele não vai recuperar totalmente, mas tu vai ter um pão para comer. E assim, e teve pães que eu já fiz assim que ficou bem fofinho. Então tu não precisa pôr fora, vale tentar, entendeu? Eu sempre digo, tenta o limite que tu puder. Tá feio o pão, até hoje a gente fez um pão ali que, olha, a gente ia pôr fora. E do nada assim, vamos tentar. E o pão ficou maravilhoso. Não ficou lindo, assim, né? Sempre tem essa coisa, tem que ficar lindo. Não ficou lindo, mas assim, ficou maravilhoso o sabor. Então a gente tem que parar um pouco com isso de colocar o foco totalmente na beleza do pão e colocar mais o foco no sabor, né? Naquilo que ele vai te trazer. Tem gente que está assando o seu sovadinho agora. Que legal. Pode compartilhar com a gente a foto que a gente quer conhecer como ficou. Aí o Luiz corrigiu, não era dupla fermentação, é dupla hidratação. Bom, por isso que eu perguntei. E o que era mesmo que ele ia saber? Como a autólise, né, com a dupla hidratação, tu pode fazer assim, ó, faz uma autólise com 60, 65% de água, e aí deixa em autólise, e depois durante a sova, misturou ali o levain e o sal. Começou a sovar uns 5 minutos, vai adicionando água aos poucos. Colocou um pouquinho de água, dá tempo para tua massa absorver aquilo dali. Coloca mais um pouquinho de água, até tu colocar o restante da água. Isso é bom para quando a gente usa uma farinha fraca, que são essas farinhas comuns, né? E para tu poder fazer um pão com mais hidratação. Então eu faço isso também em casa. Eu coloco menos água na autólise para não correr o risco da massa passar do ponto ali, né, daquela hidratação, e vou acrescentando mais água durante a sova. E tem gente querendo saber o que é baneton. Baneton é aquele cestinho que a gente põe a massa para descansar. Não é obrigatório ter ele, só que ele dá uma diferença boa na massa. Ele vai te ajudar a ter uma massa com a umidade certa, porque ele vai retirar toda aquela umidade excessiva, vai te dar um formato bonito do pão, porque hoje até eu fiz uns pães, ele ficou muito legal. Quando tu tira ele do baneton, ele permanece no formato, ele não se esborracha. Claro que a massa teve que ser feita corretamente. Se eu exagerar da hidratação e botar no baneton, ele não vai fazer milagre. Mas se tu fizer certinho, ele vai te ajudar bastante. Mas pode usar qualquer escorredor de macarrão, pode usar bowl, pode usar chapéu de palha, pode usar peneira, qualquer coisa que tu tiver em casa, no formato ali que tu quiser o pão, pode pôr para fermentar. E a gente tem uma surpresa para vocês, quem for no café da manhã, no encerramento da mesa da Aline, os primeiros convidados que aparecerem lá vão ganhar um baneton. Isso aí, então vão lá comer um pãozinho, hein? Com certeza, vai ser sexta-feira, 9 horas da manhã, na Dural, na Alameda Gabriel. E o endereço tá aqui no nosso site. Olha aí, o número não tem, mas Dural, é uma loja super bacana. Tem mais alguma pergunta aí, Paula?
Vamos lá, quais livros que você considera essenciais para quem está entrando nesse universo mágico do Levan? Isso a gente vai reunir essas informações todas e listar também no e-book, no site, dicas bem legais para vocês. Uma que a gente achou muito legal, quais são os 5 princípios básicos para começar a fazer o pão artesanal? Eu aconselho a estudar sobre o assunto, não é assim que, eu não sei nada, eu não vou poder fazer o pão, tu vai. Só que para tu ter resultados melhores, é bom tu estudar sobre o assunto, saber o que significa cada etapa, como preparar. Até no grupo Levan, eu entrei lá em 2017 e eu coloquei muita coisa, eu compartilhava todos os dias, não tinha um dia que eu não postava nada lá. E eu fui colocando tudo. Então, assim, entra lá no grupo, o que é autólise? Escreve autólise lá na lupa que vai aparecer tudo que tiver relacionado sobre esse assunto. E outra coisa, ter um fermento forte. Muitas pessoas não têm bons resultados nos pães porque o fermento é fraco. Às vezes a gente acha que o nosso fermento tá bom, mas ele não tá bom. Se tu for fazer um pão ali e ele não vai crescer, né, de forma correta, tem que cuidar da temperatura da geladeira, ver se a temperatura tá certa, né? Se tiver uma temperatura muito baixa, abaixo de 6 graus, vai ficar mais lento, então a temperatura influencia. E aprender a trabalhar com a massa de uma forma delicada. Não adianta tu chegar ali, agarrar a massa, né, e ser bruto. Tem que ser delicado, porque durante assim a fermentação que vai ocorrendo na massa, ela vai criando ali dentro as bolinhas, né? Tem todo um trabalho ali que as leveduras e bactérias estão fazendo, e aí do nada a gente chega lá e agarra ela toda e foi por água abaixo tudo aquilo que o fermento ficou ali fazendo, né? Então tenha cuidado, né, de trabalhar com a massa, observar e anotar, isso é muito importante. E, olha, não tem como tu fazer um pão sem ficar ali observando como a tua massa trabalha, porque depois num dia tu vai ter um resultado bom e tu vai pensar o que foi que eu fiz de diferente nesse pão que ficou desse jeito. Tu vai tentar fazer de novo, tu não vai conseguir, porque tu não anotou. Então assim, anotar como estava a temperatura, tu não tem que ser um doido também, sabe, de ficar ali, meu Deus, eu vou ficar bem paranoico. Mas assim, anota as coisas básicas ali pra tu, e com o tempo tu já vai fazer aquilo dali, vai sair, sabe, fácil. Mas no início, quando a gente tá aprendendo, é bom anotar. E outra coisa, testar, testar e testar. Não ter medo de testar. Tem vezes que vai dar certo, tem vezes que vai dar errado, mas em tudo tu vai aprender. Então testa, não importa, às vezes tu vai botar uma farinha fora, porque tu vai ver que de tudo tu vai tirar um proveito, tudo tu vai tirar um aprendizado. Então testar é uma das coisas mais importantes que tem. A gente tem que perder o medo de testar. Geralmente a gente tem medo, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Testa, porque não adianta. A fermentação é algo assim, que cada pessoa vai ter um resultado diferente. Eu faço de um jeito e pra mim dá certo, ela vai fazer de outro e não vai dar. Então tem que testar pra ver o que vai dar certo pra ti, porque tudo influencia, né? Não tem como tu dizer isso é uma coisa, né? Só existe isso, existe esse caminho. Não, existem muitos caminhos que vão te levar ao mesmo objetivo. Tem gente aqui dizendo, olha, eu sou novato e não entendi nada, que história é essa de 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 4, 4? Explica um pouquinho pra mim. Isso daí são as proporções de ingredientes que a gente vai usar para alimentar o levain. Então a proporção 1, 2, 2 significa, sempre vai ser nessa ordem, levain, água e farinha. 1, 2, 2 é uma parte de levain, 2 de água e 2 de farinha. Então, por exemplo, se tu usar 50 gramas de levain, tu vai usar 50 de levain, 100 de água, 100 de farinha. E assim vai sendo sucessivamente, né? Conforme as quantidades que tu vai usando. E tem muita gente perguntando onde acha a receita do sovadinho. Ele tá no site do Tá Na Mesa e vai pro e-book também. Só para avisar os navegantes. Tem muita gente querendo saber do pão de cacau. Conta um pouquinho da história dele, como que você chegou nessa receita. Eu tenho muitas receitas que eu vou testando, vou colocando ingredientes e vejo se vai dar certo. Às vezes no início não dá, depois eu vou adaptando e funciona. O pão de cacau eu já tinha visto, acho que foi o Adriano até do Amo Pão Caseiro, fazendo um pão que era pão de cacau. E aí um dia eu testei, coloquei um pouco de cacau, coloquei um pouco de açúcar mascavo, outra vez eu usei melado também, já usei mel. E aí até eu chegar nessa textura que ele fica, né, no resultado que eu queria. Mais alguma? Tem uma pessoa que mora nos Estados Unidos e ela gostaria de saber se indica alguma farinha de lá. Tem a King Arthur, que é uma das mais famosas que tem, né?
Olha, das nossas perguntas aqui que a gente compilou até as 5h55, a gente encerrou aqui. Se vocês tiverem mais alguma por aí. Chegou mais uma agora. Porque o meu pão fica com a casca muito dura? É difícil de cortar. E mesmo com a pestana e alvéolos. A casca geralmente depende do forno. Se tu usar uma temperatura muito alta durante muito tempo, ele vai ressecar. O vapor também influencia, vapor demais influencia e pouco vapor também influencia. Então tu vai ter que testar, né, mudando, se tu assar em panela, provavelmente é o teu forno que tá uma temperatura muito alta. Tu tá deixando muito tempo numa temperatura alta. Em que momento eu posso desidratar o levain? Depois que ele já estiver forte, né, no mínimo 30 dias alimentando ele, já pode desidratar. Sempre quando ele estiver forte. Não adianta tu querer fazer um levain de 10 dias e desidratar, porque ele ainda não tá formado de verdade, né? E tem uma pessoa aqui perguntando, quando você assa o pão dentro da panela, você também usa a pedra ou não? Não, eu só uso a panela de ferro. A pedra eu uso só se eu for usar, se eu usar somente o vapor. Aí eu coloco a massa em cima da pedra e faço o vapor externo. Tem mais gente querendo saber o que faz quando o pão foi sovado demais. Essa pergunta a gente já teve antes, mas se você puder repetir, acho que a pessoa entrou agora. Se for sovado demais, o bom é tu pegar e deixar a massa descansar para ela relaxar. Não continuar forçando ali. Pega e põe até, se estiver quente a massa, põe ela na geladeira. Comigo já aconteceu. Ela começou a parecer que estava se desfazendo. Coloquei na geladeira, dei um tempinho nela, que daí ela se formou novamente. E depois eu segui fazendo as etapas normais. E a mesma receita de pão você pode assar na panela ou na pedra? Pode, só que o melhor é tu usar uma gordura, né, também, se tu for assar sem vapor, usar uma gordura. Se tu assar na pedra com vapor, pode ser a mesma receita. Você já viu um método que joga água dentro do forno para criar o vapor? A gente já fez, até aqui na casa da Paula, a gente já fez esse método. O que é melhor? Um tempo maior da primeira fermentação ou na segunda, no Banetton? Isso tudo depende. Eu prefiro fazer a primeira fermentação mais curta e a segunda no Banetton, daí em geladeira, do que fazer a primeira mais longa, daí tirar da geladeira, daí modelar e deixar no Banetton. Eu prefiro sempre a primeira mais curta e a segunda mais longa. Acabamos por aqui as perguntas, então. Tá dando tempo já. Pois é. Então, quem quiser se inscrever para a nossa degustação de pães, sexta-feira, 9 horas da manhã, Alameda Gabriel, aqui em São Paulo, na loja da Dural. Esperamos vocês 9 da manhã para vocês provarem os pães para me maravilhosos. conhecer, me dar um abraço, tá bom? Para vocês irem conhecer, tirar dúvidas. A gente vai repetir esse momento de interação, só que pessoalmente com vocês. Então se inscrevam, vocês vão receber uma confirmação. Vão ter brindes bem legais, vai ter o Banetton. E vai ter, muda também as iscas de fermento também. Tem, às vezes vocês estão aí lutando, né? Vai ter as iscas. Chegou uma pergunta sobre isso, exatamente agora. Sobre as culturas que a gente está acordando, elas estarão disponíveis para quem passar lá na Gabriel? Sim, com certeza. Tanto as culturas que a gente está acordando, quanto as iscas da própria Aline. Da Paula, Da Paula, da Aline. Paula, quem vos fala do outro lado da tá câmera, do outro lado. E o levan levain dela já tem mais de 20 anos. É o King Arthur, até o nome dele. O reizinho. Se você também não é daqui de São Paulo, se você não pode comparecer, manda uma mensagem pra gente sobre o compartilhamento de iscas que a gente pode mandar pelo correio. Vamos com todas as aquecer, informações, sim. Vamos levantar o mundo Isso por aí, aí. Vamos fermentar o mundo. Ajudar todo mundo a fazer pães maravilhosos. Uma saideira agora. E a panela de vidro? Pode usar também. Só eu acho meio perigoso, assim, que eu tenho receio, né, de estourar. Mas pode usar, não tem problema. Então tá, gente, obrigada por todos que estiveram aí, tá? Um grande beijo em todos. Obrigada e até sexta-feira. Até mais, tchau. Tchau.